aleluia, aleluia. Espírito da mentira, espírito de Mamon, 2, Babilônia. Chamo de homem, porque conheço o teu caráter. A tua vida, o teu ministério, está em conflito. Eu profetizo que tu vai visitar. Tem lugar para você, ainda existe espaço para você, ainda existe solução para esse problema Que você tem enfrentado nessa vida, mas a misericórdia de Deus, o amor de Deus vai te alcançar nessa noite. E se prepara. A minha família é de Jeová. 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 A mão de Deus está sobre o teu lar. A mão de Deus está sobre o teu lar. A mão de Deus está sobre o teu lar. A minha família é de Jeová. Amém? João capítulo 20, que acharam, digo amém. Leiam comigo. Diz assim o texto: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, ele não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Vira para seu irmão e diga assim: o lenço estava deixado no lugar à parte, mas os lençóis estavam jogados no chão. Sim. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Vai até o versículo 11 do mesmo capítulo. Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai.
mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. E você diz graças a Deus? Podeis assentar. Meus queridos, o texto que nós lemos você conhece, e nós ouvimos muitas pregações, eu aprendi muito, e foi por isso que, ouvindo muitas pregações, esse texto, ele foi um alívio para mim no dia de hoje. A história que nós lemos foi a história de 3 pessoas, e por que não dizer 4, contando com Jesus, mas 3 pessoas que viviam sempre juntas, que estavam sempre caminhando com o Mestre, via o Mestre agindo, fazendo milagres, via o Mestre em cena, via o Mestre dormindo, via o Mestre fazendo com que a tempestade acalmasse, via o Mestre multiplicando pães e peixes, como o pastor Carlos acabou de falar. Eles viram o Mestre fazendo com que o cego enxergasse. Eles viram o Mestre fazendo com que Pedro andasse por cima das águas. Eles viram o Mestre fazendo com que o defunto se levantasse. Eles viram o Mestre fazer com que o paralítico andasse. Era uma esperança muito grande para eles que aquele homem, a saber, Jesus, era tudo o que eles queriam para a vida deles. Eles, quando olhavam para Jesus, eu creio que eles imaginavam os profetas antigamente falando e desejando viver o que eles estavam vivendo. Tudo o que eles precisavam, tinha Jesus para fazer o milagre. Quando faltava vinho, Jesus fazia da água vinho. Quando alguém estava doente entre eles, Jesus então proporcionava a cura. E eles tinham a certeza de que eles tinham encontrado a solução para tudo. Mas chegou um momento na vida deles, que nós chegamos aqui nessa leitura, foi o momento que o Senhor Jesus, ele teve que sair de cena. E agora, aquelas pessoas que tinham uma esperança muito grande dentro do coração, de que tudo agora vai ser perfeito, vai ser maravilhoso, tudo agora vai acontecer da maneira que tem que acontecer. Aí Jesus tira um momento e ele sai de cena. A sexta-feira daquelas pessoas foi terrível. Foi a sexta-feira de notícia de que, o que vocês pensavam que ia ser certo, e que ia dar certo, e que era o melhor, agora não é possível. Era uma notícia negativa. E eu queria que você pensasse em você. Eu queria que você imaginasse o ano de 2013. No ano de 2012, quando estava terminando, você, antes de começar 2013, fez os seus projetos. E você imaginou e pensou: 2013 vai ser maravilhoso. Mas quando chega em dezembro, no final de dezembro, você já começa a fazer planos para 2014. Mas só que às vezes a gente não percebe que 2014, os planos que a gente está levando para 2014, são os mesmos planos de 2013. E a gente não consegue ver o milagre, mas a gente ouve aqui de cima do altar pessoas dizer que estão vivendo milagres. Essas pessoas participaram de vários milagres, mas quando era para o milagre acontecer na vida deles, Jesus saiu de cena, deixou eles por 3 dias a sós, e começou uma choradeira muito grande. Pedro cai em profunda agonia. Judas não aguenta e se suicida. Eu imagino o desespero, porque Jesus agora é levado para o sepulcro, e o sepulcro é fechado, e a ordem do sumo sacerdote era o seguinte: nós temos que botar os guardas na porta, porque há de ser que, se esse Jesus sair de lá do túmulo carregado por alguém, os seus discípulos, eles vão dizer que ele ressuscitou. Então os homens, os discípulos, homens, não poderiam chegar no sepulcro. Por isso que diz a Bíblia que as mulheres é que iam até o sepulcro. Então havia uma perseguição muito grande para eles, pois eles não poderiam sair do esconderijo.
E a agonia era muito grande. A esperança deles estava sepultada. Sabe o milagre que você e eu precisamos? Muitas das vezes a gente olha para o tempo que está passando. Passa a sexta-feira, passa o sábado. A gente vê que o sábado já está indo embora. Está chegando o domingo. E a gente se pergunta: e agora? Será que vai acontecer um milagre? Você escutou a pastora falando aqui, contando um testemunho maravilhoso. Era para ela não ter mais esperança, porque o médico disse que não tinha mais jeito. O médico falou que não tinha mais solução. Mas dentro dela e dentro da Simone tinha uma esperança. E eu queria falar sobre a esperança desses 3 personagens. Faltou simplesmente eles chegarem ao sepulcro. E eu queria entrar rapidamente e já deixar algo para você. Antes de você ter o seu problema solucionado, você tem que conhecer o seu problema. Eles conheciam o problema que eles estavam passando. E depois de você conhecer o seu problema, eu te faço um convite. Vai lá onde está o seu problema hoje, com a sua mente. Porque quando a sua mente vai, Deus vai contigo. Quando você começar a analisar, o meu problema é esse, a cura que eu preciso é essa, eu preciso dessa porta aberta. Quando você começa a raciocinar, pensar no seu problema, no milagre, no impossível que você precisa, Deus vai junto com você aonde está o seu problema. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Deus nessa noite vai visitar com você o seu problema. Aonde está o seu impossível? Você tem que saber onde está o impossível. Se você souber aonde está o seu impossível, se prepare, porque Deus vai fazer uma visita no seu impossível nessa noite. Escuta o que essa mulher fez, junto com as outras Marias. O medo era grande, mas elas tinham que ir lá. E segundo a cultura, quando elas estavam levando aquelas iguarias para que pudesse lavar o corpo do mestre, a intenção era que o corpo tivesse uma conservação maior. Vai ser assim com você e eu. Vai ter dia que a gente vai vir parecendo que vai estar carregando defunto, mas na verdade quando nós chegarmos aqui, o milagre já aconteceu. Você acredita nisso? Eu já estou esperando o meu milagre, que eu já sei que vai acontecer. Só basta eu começar a analisar como é que vai acontecer. E vai acontecer mais do que eu penso. Porque quando Deus faz, Ele faz para surpreender, para fazer coisa grande e você contar como testemunho de milagre. Aí saem aquelas mulheres e elas vão até o sepulcro. E quando elas chegam na porta do sepulcro, a pedra não está mais lá. E quando elas olham aquela pedra, algumas saem desesperadas, porque elas não entendem o que aconteceu. Aleluia. Eu já estou começando a viver alguma coisa na minha vida. É um cheiro de milagre que está chegando para você e para mim. Você tem que ter isso. Aí aquelas mulheres chegaram da porta do sepulcro, deram uma olhadinha. E os anjos, elas olham os anjos. Houve uma notícia dos anjos e saem correndo. Elas até entraram no sepulcro, evangelista Kerley. Porém, elas não tiveram as suas convicções totalmente fechadas. Ainda tiveram algumas dúvidas. Tanto que a mensagem que elas levaram foi: levar o corpo do Senhor. E não sabemos aonde colocou. Se elas tivessem a visão que Pedro, João e Madalena tiveram, a notícia seria outra. Aleluia. Elas chegaram, olharam para dentro do sepulcro, conseguiram enxergar o que? Lençóis no chão. O túmulo até estava vazio. Eles conseguiram enxergar, mas os lençóis estavam no chão. Agora para pensar. Qual era a ideia dos sacerdotes? Façam o seguinte: ponham os guardas na porta, porque há de ser que eles podem vir na noite e roubar o corpo desse camarada, e vão sair dizendo por aí que o milagre aconteceu. Mas Jesus é tão tremendo
tão maravilhoso, que ele deu um sinal tão extraordinário para aquelas mulheres e seus discípulos, que eu quero que você guarde isso para a sua vida e leve para o resto da sua vida. Toda a luta que você e eu passamos, nós temos que olhar, porque sempre no meio da luta tem um sinal que Deus deixa para nós. Lembra daquela mensagem que de repente você estava no culto no lar, e de repente foi uma mensagem simples, uma mensagem mais ou menos de 15 minutinhos, aquela mensagem que muitas das vezes as pessoas não querem dar ouvido. Essa mensagem pode ser o sinal que Deus quer usar para fazer o grande milagre na sua vida. Lembra daquele louvor que Deus começou a impulsionar no seu coração para você cantar quando estava passando na luta? É nesse louvor que Deus quer mostrar o sinal que a vitória está chegando na sua vida. Vira para o seu irmão e diga: preste atenção nos sinais de Deus. Vai. Aleluia. Sabe qual foi a proposta de Jesus para aquelas mulheres e para os seus discípulos? Eu estou vivo. Sabe quando a gente olha o sonho? Não tem como. Sabe quando a gente olha um exame do médico? Impossível. Sabe quando você olha, abre aquela porta, aquele estabelecimento, e você acredita que vai dar certo, mas no meio do caminho vem a sexta-feira, o sábado. Aí você olha para aquilo e diz: vou fechar, não dá. Mas hoje é noite de milagre na sua vida. O domingo vai chegar na sua e na minha vida. Se prepare, porque você vai fazer festa. Se prepare, porque Deus está preparando uma festa muito grande para você, crente. Elas chegaram na porta do sepulcro, enxergaram os lençóis caídos no chão. Porém, diz a Bíblia, que a notícia chegou para Pedro e João, levar o corpo do Senhor. Mas só, pastor Roca, a diferença de quem entra e presta atenção nos detalhes. A Bíblia diz que veio Pedro e João correndo juntos, parelho, lado a lado. Mas o jovem João correu mais do que Pedro. E ele chegou primeiro até o sepulcro onde estava o mestre, o sonho deles enterrado. A notícia é que deu tudo certo. É que a gente ouve daqui de cima do altar: vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Deus vai resolver. Começa a visualizar o seu milagre. Não é assim com você? Mas a diferença não vai vir daqui de cima. A diferença vai vir daí de baixo. É na hora que você sai da sua zona de conforto e vai comprovar o milagre de Deus na sua vida. Olha o que esses dois fizeram. Chegou João primeiro, e ele para na porta, e ele olha dentro do sepulcro, e dentro do sepulcro ele enxerga os lençóis à distância. Porém Pedro chega depois. E quando ele chega bateu em retirada, entrou dentro do sepulcro. E quando ele está dentro do sepulcro, ele vê os lençóis que João viu, que as mulheres viram. Porém, ele olha para onde Jesus estava deitado, e ele vê do lado, diz a Bíblia, que estava à parte. Os mistérios de Deus começam pequeno, para saber se você e eu vamos acreditar. Às vezes a gente espera uma coisa grande para passar a acreditar. Lembra que o pastor antes pregou aqui sobre a pedra? Coisa pequena, uma coisa mínima, pequenininha, tem que ser o bastante para você acreditar que o gigante vai cair. Olha a diferença de Pedro para João. Pedro entra no sepulcro, ele olha os lençóis no chão, porém à parte, diz a Bíblia, estava um lenço dobrado. Um lenço. O lenço que foi usado para colocar na face do mestre. Era um defunto. A história do sumo sacerdote era: roubaram ele, levaram o corpo dele. Porém, a minha Bíblia diz que esse lenço estava à parte. Aí eu pergunto a você: que ladrão é esse organizado que vai entrar dentro de uma casa e vai roubar tudo e vai deixar tudo organizadinho? Que
ladrão é esse que quando vai entrar na casa de alguém para assaltar, ele vai chegar na porta: ei, me dá licença, eu posso entrar, posso roubar e sair? Tem como você abrir a gaveta? Vai devagarzinho para não bagunçar a gaveta das joias, tá? Não faz muita bagunça não, que ladrão é esse? Aí eu pergunto para você: como pode alguém ter roubado o corpo de Jesus se o lenço estava dobrado à parte? Sabe o que significa esse lenço dobrado? Significa que Jesus saiu, levantou e pensou em você e mim, e eu. Aleluia. Eles têm que ter a convicção de que eu levantei por conta própria. Aleluia. Eu não saí carregado do sepulcro, eu saí andando. Jesus teve a preocupação com você e comigo. Ele pegou o lenço, ele dobrou e não deixou em qualquer lugar. Os lençóis ficam em qualquer lugar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Tem muitas vezes a gente está chegando e a gente olha sempre para baixo, onde estão os lençóis. Mas Deus está te dando a oportunidade nessa noite. Dá uma olhadinha para cima, porque tem um lenço dobrado, e é a prova que o milagre aconteceu na sua vida. Vira para seu irmão e diga: dá uma olhadinha no lenço, porque tem milagre de Deus na sua vida nessa noite. O lenço deixado à parte. E o lenço não estava largado, lançado de qualquer jeito, não. O lenço estava dobradinho. É a sensação, eu imagino Jesus sentado. Jesus senta ali e pega o lenço e começa. Aleluia. Eu imagino o sumo sacerdote desesperado, aleluia, e Jesus dobrando, e olhando para um lado, olhando para o outro, vê os lençóis no chão. Aí ele olha: não, isso aqui é diferente. Isso aqui é a prova de que o milagre aconteceu. Deus vai te mostrar um sinal, e esse sinal vai ser a prova de que o milagre vai acontecer na sua casa. Se você crê nisso, crente, glorifica o Senhor, aplauda Ele nessa noite. Hoje é dia de sinal de que o milagre chegou na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! O interessante, evangelista Kelly, pastor Luciano, minha pastora, meus pastores, o interessante é que eu aprendi uma coisa linda nesse lenço dobrado. Quem que eu ouvi? Não, passa senha não, que não fica difícil. Que eu vi... O pastor falou que pode falar passa senha. Que eu ouvi passa senha. Isso é legal, rapaz. O interessante é que o lenço estava dobrado e eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar. Por que o lenço... Irmão, para pensar. Por que um lenço, um simples lenço, tem que estar dobrado no canto, à parte? Eu vi tanta coisa no chão, mas tinha um lenço dobrado. Meu Deus! Aí eu fui pesquisar, vou mandar uma pesquisada. Aí pesquisei. Eu encontrei que era normal na cultura judaica, quando o Senhor chegava, a mesa já estava arrumada. Aleluia. E o lenço do Senhor já estava deixado do lado do prato dele. Aí o Senhor sentava na mesa dele, ficava na dele ali, tudo preparado, as travessas com as comidas, e ele pegava e botava no seu prato e servia-se do que queria. E o lenço estava e ali ele começava a comer. Mas só que tem um momento que ele precisa dar uma saída. Escuta o que Deus está dizendo para você. E eu preciso dar uma saída. Ele não deve satisfação aos servos. Deus não deve satisfação a nós. Ele faz, ele age, ele vai, ele volta a hora que ele quiser. O que tem que acontecer para nós é ficarmos sempre preparados. O lenço dobrado. O prato estava com comida ainda. Aí ele dá uma saidinha. Os servos olham: e agora? E agora? O que está acontecendo? E agora? Calma. Aí o Senhor saiu de cena. Aleluia.
Mas só que, e agora, como eu sei se ele terminou ou não terminou a obra? Se ele terminou ou não terminou de comer? Se o lenço estiver dobrado, a obra ainda continua. Sabe o que é ele dizendo para você e para mim? Não mexa na mesa! Não tire a comida da mesa! Eu vou voltar! Deus está dizendo para você e para mim nessa noite: não tira o time de campo, meu amado. Não para, não desista. Ele vai voltar para terminar. Quem começou a boa obra vai terminar. Ele vai terminar. Não vai passar para ninguém. Ele vai terminar na sua vida. Podem dizer que não. Podem dizer que não tem jeito. Aí você tem que ter a ousadia de Pedro, João e Maria Madalena. Qual é? Entrem no sepulcro. Aonde está a sua tristeza? Quando você entrar, você vai ver que lá tem um lenço dobrado. Sabe o que é Jesus dizendo? Fica tranquilo, não acabou. Eu não parei de trabalhar. Fica tranquilo, porque o que eu tenho na sua vida ainda vai acontecer. Meu Deus! Vira para seu irmão e diga: fica de olho no lenço dobrado. Não tire o olho, crente, do lenço dobrado deixado à parte. Porque de repente você não vai ter um pastor para pregar para você. De repente você vai estar numa situação que não vai ter uma missionária para orar para você. Aí sabe o que vai sobrar para você? Um lenço dobrado. O que seria esse lenço? Aquele louvor, aquela palavra que você ouviu há mais de um mês atrás, aquela oportunidade que foi dada a você, e você mesmo trouxe uma saudação, e você achava que não era para você. Era o lenço que Deus estava te dando para você usar na hora em que as pessoas disserem: a esperança se foi, mas o lenço dobrado está dizendo: a esperança está viva. A esperança está viva. Eu creio, amor. A esperança está viva. Puderam até falar pra gente: não vai ser possível. Aí eu falei pra minha esposa: Jéssica, fica tranquila, glória a Deus. Não se desespere, sabe por quê? Porque ainda tem um lenço dobrado. Eu tenho certeza de que Deus ainda está fazendo alguma coisa em oculto. Aleluia, fica tranquilo, porque Deus está trabalhando. Quem acredita em milagres aqui, meu amado, quem vem buscar milagre e acredita que pode viver hoje, levanta a mão, aplauda Ele e dá um glória bem alta aí para Deus ouvir. Aleluia. Mantui, amandare blasai, riba. Tem pessoas que já querem sair do campo. Tem pessoas que já querem entregar os pontos. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você entregar os pontos, você não vai viver o milagre. Deus está mandando dizer para você nessa noite, crente, você tem que ser ousado nessa hora. Mas Moisés, é um sepulcro, Moisés, já está enterrado, Moisés. O que eu vou fazer lá? Vai adorar como aquelas mulheres iam. Quando elas foram adorar, elas saíram com milagre. Quando você for adorar, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Acredita no milagre de Deus ainda hoje na sua vida. Esse é o ano da volta por cima. Vira para seu irmão e diga com vontade, fala para ele: esse é o ano da volta por cima. Se você estava lá embaixo, meu amado, a sua oportunidade é agora.
Dá um salto, meu crente. Dá um salto dessa monotonia de achar, eu não sei, de pensar, será que vai dar certo? Ei, aprenda uma coisa, guarda isso no seu coração. A palavra de Deus diz para entregar o caminho. Entrega o teu caminho na mão do Senhor e confiar nele. Ele está dizendo, tem que entregar e confiar. Aleluia. Infelizmente, às vezes a gente entrega, mas quando Jesus dá um pulo até ali, a gente vai e pega de novo. Mas Deus está dizendo para você, entrega, deixa e confia. Pode parecer deserto, mas eu aprendi que mesmo no deserto, Deus pode fazer a água jorrar, Deus pode fazer a árvore nascer. Você crê nisso, crente? Se levanta aí, faz o que você quiser, adora o nome dele nessa noite. Eita, meu Deus! O que seria da história de Israel se Ana duvidasse que ela não teria um filho chamado Samuel? O que seria da história de Israel se a esposa de Manoá não acreditasse e não tivesse a esperança de que ela teria um Sansão? O que seria de Isabel? Nós não estaríamos falando hoje em dia de João Batista. A esperança não pode morrer, aleluia. E essa é a tua e a minha esperança. Esse ano de 2014, crente, tem que ser o ano que você venha deslumbrar as coisas que você sonha no seu coração. Sabe como que vai acontecer isso na sua e na minha vida? Quando a esperança, por mais que ao redor de nós esteja tudo em nebulosa, dizendo que não vai acontecer, mas você tem dentro de você um lenço dobrado, e você tem a convicção, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na minha vida. Se coloque de pé, por gentileza. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu creio no milagre. Esse ano vai ser o ano. Eu vou contar milagre para todo mundo ouvir. Eu vou contar milagre e vou edificar muitas vidas através do que Deus vai fazer na minha vida. Você é um desses, meus amados. Se você é um desses, você tem que glorificar a Ele. Aplauda Ele uma vez mais e passa para Ele toda a necessidade que você precisa. Ele vai suprir. Ele vai suprir. Ele vai suprir na sua vida. Eu creio. Senão nós temos que deixar de ser igreja. Nós nascemos, a nossa história nascida lá atrás, os crentes primitivos que acreditavam e viviam. Eu sei que nós vivemos hoje uma acusação muito grande da parte de Satanás. Você é falho, você é pecador, e você vai viver o quê? Eles viveram no passado porque eles eram diferentes de você. Mas Isaías, usado pelo Espírito Santo de Deus, diz que Ele levou sobre si tudo o que estava de errado em nós. A Bíblia fala que Ele levou. E se a Bíblia fala que Ele levou para algum lugar. E se levou para algum lugar, eu quero já dar o endereço para onde foi levado. Sabe aonde? Está lá no quinto dos infernos. Ele chegou, abriu a porta, arrombou a porta, sai da frente e entrou, levando tudo que era de acusação contra você. Deixou lá no inferno, pegou a chave, trancou a porta e falou: não sai mais nada daqui. Não dá mais acusação nenhuma contra aquele que eu justifiquei. Então se alegre. O seu e o meu milagre só depende de nós contemplarmos o lenço dobrado. Sabe quando é que você vai poder falar: Deus já fez? Deus já terminou? Quando o mesmo lenço que está do lado do prato estiver jogado assim. É Jesus dizendo: acabei a refeição. Aleluia. A
aí os servos podem tirar o time de campo. Mas se você ainda está continuando e vendo que o que está do lado do prato é um lenço dobrado, continue adorando, continue buscando. Tem sempre um tempo para você viver o milagre de Deus. Todo milagre antes de acontecer é uma lição. Antes do milagre ser milagre, ele é uma lição. Guarda isso para você. Eu estou guardando para mim. Todo milagre antes de acontecer, ele é uma lição para você e para mim. A gente pode até ver o milagre, apalpá-lo, mas quando você conta o milagre, duvido se você não vai contar as provas e lutas que você passou. Todo milagre na sua e na minha vida é uma lição que Deus está dando para nós. Quem quer viver o milagre ainda hoje aqui nessa noite? Pega na mão do seu irmão, por gentileza, pega na mão dele. Oh, aleluia. Se você quiser, pode fechar os corredores. Glória a Deus. Vira para seu irmão e diga assim: o milagre, não, mas fala com vontade, o milagre pode acontecer neste momento em nossas vidas. Olhe para cá. Você acredita? O Deus que você serve, você acredita que quem está com câncer hoje, agora, pode expelir o câncer? Você acredita que o cego pode enxergar nessa noite? Você acredita que o paralítico pode andar nessa noite? Se você ainda continua acreditando, é porque você está olhando o lenço. É porque você está olhando, eu lembro, é possível, eu creio, é possível, eu creio, é possível, é possível, é possível. Feche seus olhos, por gentileza. Eu vou te dar 30 segundos para você começar a sua oração. 30 segundos, eu quero que você comece a orar. Eu vou orar fora do microfone primeiro, porque eu quero fazer a minha oração. O ano de 2014 está começando, é agora. Vai, comece, faça a sua oração, faça a sua oração.